uma linha de atuação na cabecinha delas. Júlio, bom dia, tudo bem contigo? Como que você está? Oi, Arnaldo, bom dia. Acho que é um prazer participar aqui desse bate-papo aqui, trocar as ideias, né? E falar um pouquinho não só da parte política, mas da parte social, da parte humanizada, que é importante para que a gente possa, né, apresentar nossas ideias. É lógico que existem algumas burocracias, algumas dificuldades em relação a tudo isso, mas eu acho que se a gente lutar e continuar batalhando para que a gente possa ajudar essas crianças aí no futuro. Julião, você foi revelado aqui em Campinas, no Guarani. Na verdade eu sou natural de Bauru, né, Arnaldo? Eu vim para Campinas em 1978, onde eu cheguei com 14, 15 anos de idade, aí fiquei no Guarani até 86, a qual eu fui para a Copa do Mundo de 86, e após a Copa do Mundo eu acabei me transferindo para o futebol europeu, para a França. E aí fiquei na França 4 anos, depois emigrei para a Itália, Juventus, aí fiquei na Juventus mais 5 anos também. Fui para o Borussia da Alemanha, fiquei mais 6 anos, acabei indo também para o futebol grego, né? Fui para o Panathinaikos da Grécia, depois voltei para o Werder Bremen da Alemanha de novo. Então, quer dizer, a minha passagem dentro do futebol alemão foi muito consistente e depois voltei para o Brasil em 2002, onde que praticamente encerrei minha carreira. Julião, você lá fora, muitas vezes nós estamos juntos, você conta as histórias da tua vida e o que você foi lá fora e o reconhecimento que você teve fora do Brasil. Lógico que aqui no Brasil o reconhecimento é notório, né? Na época você era um grande craque, mas lá fora você você chega sai do aeroporto, pisa em solo francês ou pro alemão, o tapete vermelho lá que eu falo dos fãs, já tá lá aguardando, né? Então, mas eu tenho uma gratidão muito grande pelo futebol europeu e pelas pessoas, né, europeias, mas principalmente com os alemães. Assim, para todo ano que eu faço aniversário, eles mandam mensagens, mandam uma homenagem, inclusive agora que eu acabei de completar 60 anos, eles mandaram um vídeo para mim maravilhoso, os jogadores que jogaram comigo, passando as suas homenagens, me parabenizando. Então é o seguinte, é um clube que eu tenho uma identificação muito grande e eu acho que da minha vida, assim, é lógico que todos foram importantes, mas o Borussia hoje ele é, vamos dizer assim, a minha segunda pele, né, em relação a sentimentos, gratidão, tudo que eu tive a oportunidade de apresentar ali e o reconhecimento deles, né. Você foi campeão lá no Borussia? Eu fui campeão em Borussia, duas vezes campeão alemão, né, 94, 95, 95, 96, depois eu ganhamos a Champions League, ganhamos o Campeonato Mundial. Então nessa passagem minha pelo Borussia a gente conseguiu em 4 anos ganhar tudo que a gente disputou, entendeu? Ô, Júlio, essa história toda sua essa história, né, de ser vamos dizer, um campineiro, né, que fez a vida aqui em Campinas e se tornou um campineiro, se tornou um brasileiro lá fora reconhecido. Essa história tem que ser contada. Porque o que acontece? Eu vejo que hoje os nossos filhos, eu tenho uma filha de 10 anos, né? É menina, e tenho um filho que ele é fanático por futebol. Ele é doido, eu falo, tem hora que eu brigo com ele, discuto. Tá toda hora no Morumbi, né? Puta, sai daqui pra ir lá assistir jogo no Morumbi. Não que eu seja contra, mas é um risco que hoje tem, né? Porque hoje a gente vê aí o que acontece, porque se as pessoas se fossem como família, se divertir como família, muitas vezes vão pra brigar, pra discutir, e isso muitas vezes não acaba bem. Então eu me preocupo, mas não tem jeito, viu, Júlio? Ele vai e eu falo pra ele, São Paulo, então vai, Deus acompanhe. Mas eu acho que essa história desses jogadores, porque em Campinas nós temos aí você um craque, uma história de Campinas, uma história para fora, mas tem outros jogadores também que saíram daqui que foram craques, que merecia aí um reconhecimento melhor, reconhecimento melhor, de ter um local, inclusive, não vou falar museu, mas ter uma casa do esporte que você coloque a situação das homenagens para ser vista, porque assim, quando você me fala que você foi campeão, eu já fico imaginando o que você ganhou, o troféu, e saber um pouquinho mais da história. E isso, resgatando essa história, Júlio, não só sua, como de outros, vários que tiveram que tiveram aqui,
passando por aqui, eu acho que depois você pode até citar alguns nomes. E eu acho que a gente incentiva essa molecada que fica no computador, que fica jogando, para buscar, né, a vontade de novo de jogar um futebol, de jogar um basquete, jogar um vôlei, fazer uma arte marcial, fazer uma cultura, porque é através desses esportes, dessa recreação, dessa atividade, que você vai melhorar a vida das crianças e vai modificar o futuro delas. Sim. E aí eu pergunto para você, Júlio César, um grande craque nosso aqui, você tem um trabalho feito numa cidade, num estado, né? Em Cuiabá, Mato Grosso, Cuiabá, que demonstrou isso através do esporte, o que você traz para a cidade e para os pais, para as crianças, uma modificação na vida familiar deles. É isso, Júlio? Sem dúvida. Reinaldo, como você citou bem aqui, em Campinas a gente tiveram vários craques, né? Vários jogadores que inclusive você até comentou em relação a ter um local onde que pudesse apresentar histórias do futebol campineiro, né? E eu acho que isso é fundamental, porque se você for ver na ponta ali, eu vou ficar aqui, eu acho, a manhã toda, a gente vai ficar falando a manhã toda aqui de jogadores que passaram não só pelo Guarani, mas como pela Ponte Preta. Então o futebol campineiro é muito rico, foi muito rico em relação à revelação de talentos, né? E na época, você pega dos anos 80 para os anos 90, existia ainda pessoas que se dedicavam muito na formação do cidadão, pessoas que se empenhavam para que pudesse formar um cidadão de bem. É lógico que a gente falando de futebol, e o futebol, o esporte no geral, né? Ele te dá muita disciplina, muita educação, não que seja o ponto crucial que vai resolver o problema nosso da sociedade e da formação do cidadão, mas acho que é um passo muito importante. Quando se trata de esporte, é importante. Você vê que você falou mesmo agora do seu filho que sai daqui para ir para São Paulo para assistir jogo. E assim, a população brasileira que é fanática, não só brasileira, mas mundial, né? Você vê os estádios hoje no mundo inteiro, é tudo lotado e tal, e é lógico que as coisas mudaram, tem que tomar uma precaução, mas hoje os estádios aqui, principalmente aqui no Brasil, as arenas, elas estão com uma segurança muito boa. As brigas acontecem por lá de fora, mas acho que dentro do estádio existe uma segurança a qual você pode ir com a família tal para assistir um jogo. E quando se fala de tentar ajudar essas crianças, esse projeto que o prefeito Manuel Pinheiros, inclusive acho que até do seu partido também, ele criou esse projeto lá em Cuiabá, que se chama Bom de Bola, Bom de Escola. E aí, quando ele foi eleito pela primeira vez como prefeito, ele falou: preciso resgatar esse projeto. E aí ele me convidou para participar, para fazer a formação do projeto, para a gente começar com um projeto piloto, e a qual a gente começou com um projeto piloto de 400 crianças dentro do município mesmo, da prefeitura, que chama um ginásio que tinha lá, chama Dom Aquino, é uma praça esportiva. E a gente começou ali esse projeto com 400 crianças. E aí começou a ter uma demanda muito grande. E aí hoje a gente tem 2.500 crianças dentro desse projeto, um projeto praticamente completo, onde que você tem uniformes, você tem o acompanhamento da Secretaria de Educação para ver as notas das crianças, a melhoria deles durante o tempo que eles começaram a praticar o esporte. Então isso aí foi um sucesso total. E é essa briga que nós estamos tendo aqui, né? Que a gente já conversou sobre isso, você se empenhou em relação a isso também, para que a gente pudesse montar um projeto desse dentro de Campinas, para que a gente pudesse dar oportunidade para todas as comunidades, aqueles que gostam de praticar esporte, fazer um projeto desse. Então eu tenho certeza que vai ajudar muitas crianças, vai tirar muitas crianças desse período aí de criminalidade, o caramba, tudo. Então, assim, é um projeto bem completo e bem humanizado, Arnaldo. Eu acho que vale a pena a gente se empenhar um pouquinho mais em relação a isso. Eu sei que você está se empenhando em relação a isso, a gente conversou já lá atrás. Então, eu espero que nos próximos anos aí, a gente consegue implantar um projeto desse dentro de Campinas. Júlio, você sabe que isso foi uma promessa de campanha, embora o vereador ele é limitado, precisa do prefeito. O prefeito também se dispôs favorável, né? Sim. E isso é uma situação que eu, pessoalmente, gostaria muito
que acontecesse, estou empenhado em que aconteça, até porque Campinas, eu já falei isso e falo aqui para todo mundo que está ouvindo, Campinas é uma metrópole hoje, né? Hoje você tem campo de futebol em todos os bairros e muitas vezes campo de futebol mal utilizado. Por que mal utilizado? Porque o que acontece? Eu mesmo que sou vereador, eu ando pela cidade, eu vejo que o campo está ocioso durante o dia, que tem campos abandonados. A gente tem aí uma molecada hoje no novo, uma modalidade de futebol, o futebol que o pessoal fala americano, né? Então, o pessoal, eu tenho ajudado também, agora eles estão acertando para eles já tinham a questão do campo da Tecnol, para poder implantar lá essa nova modalidade, e teve em Valinhos um grande evento. E o que acontece? Campinas, por ser uma metrópole, por ter uma cidade de mais de 1,3 milhão de habitantes, nós temos que investir no futuro dessa molecada. Sim, né? E o futuro da molecada é você ocupar a criança, atividades que ela está de manhã na escola, à tarde ela está fazendo uma atividade esportiva, e a gente fala futebol... Contraturno na escola, né? Exatamente. E você fala futebol, José, não é o futebol. É o esporte em geral. O esporte em geral. Exatamente. Mas começar pelo futebol, porque o futebol, ele é a grande massa. Né? Ele é mais simples, né, Arnaldo, de você agregar as pessoas, agregar as crianças. Exatamente. Né? E você tem em Campinas, Júlio, você que é um ídolo, você que é um craque, você tem outros craques que poderiam participar sobre você, e você dando toda essa experiência que você tem em Cuiabá, que tem o Careca, tem o Zenon, tem Capital, tem vários que foram para a seleção. Amoroso, puta, tem Fabiano. Tem um monte de Fabiano, entendeu? Tem Vaguinho, tem um monte de coisa, tem muitos. Então, quando a gente unir toda essa galera e lançar o projeto, ir para os bairros, desculpa, nós vamos mudar a cidade de Campinas, nós vamos melhorar a segurança, nós vamos melhorar a saúde. Então, por isso que eu ainda estou e vou brigar até o final para a gente implantar o quanto mais rápido. A gente já tem conversado bastante isso com o prefeito Dário. O Dário é sensível a esse projeto. Esse projeto tem que ser um projeto que a amplitude dele atinja as faculdades, porque a grande sacada nisso que eu sempre falei é buscar a parceria com as faculdades de educação física, onde o estagiário precisa fazer estágio, Júlio. Assistência social, porque não adianta também você só ter atividade esportiva se você não tem acompanhamento, como você falou lá em cidade. Você tem que envolver a saúde, você tem que ver a assistência social, você tem que ver como está aquela família daquela criança. Se a família está estruturada, se tem um pai alcoólatra, se tem lá uma agressão, né? Por quê? Porque você está resgatando aquele ser humano, aquele moleque que vai ser um homem do bem do amanhã. Sem dúvida. Então, assim, eu tenho conversado também, uma pessoa que eu respeito muito, o Josimar, conversei com ele aqui, né, a questão religiosa. As pessoas estão esquecendo um pouco as virtudes, Júlio. Essa questão da televisão, a questão da internet, a questão da rede social, a pessoa vive para a internet, vive para a rede social, não se comunica mais. Tá difícil. Entendeu? Tá difícil. E a gente... Tá no restaurante, às vezes manda mensagem para a pessoa que está na mesa. No... Dentro de casa, manda mensagem um para o outro, WhatsApp. A gente que é mais antigo, eu, pelo menos, eu vejo minha filha, 10 anos de idade, ela compra, ela faz tudo pelo celular, e eu falo, né, muitas vezes para minha mulher, falo para ela, filha, vamos sair, vamos... Ah, pai, agora o iFood. O iFood entrega aqui, não precisa sair. Fica em casa, Entendeu? Então, assim, acaba acomodando a vida da gente e a gente acaba não conversando, não conhecendo pessoas novas, não convivendo, né? Eu criei as feiras noturnas aqui em Campinas, Júlio, que é um sucesso para a questão de empreendedorismo e trabalho. Mas a feira noturna não é só empreendedorismo e trabalho. Que eu percebi, a feira noturna resgatou nos bairros a convivência das famílias. Chega naquele dia que tem a feira noturna naquele bairro, ou na terça, ou na quarta, ou na quinta, ou na sexta, você percebe que as famílias começam a se reunir de novo e se conversar, o filho vai brincar. Começam a interagir entre eles. Exatamente. E começam a saber mais sobre o bairro, saber mais o que está acontecendo. Então, é isso que eu falo. Nós temos a obrigação de resgatar essa situação dessas crianças, né? E aí, eu gostaria, com você, e pela tua experiência que você teve em Cuiabá, pela vivência tua, pela luta que você teve, Júlio, em vencer na vida,
Porque as pessoas falam assim, eu tenho um sonho, eu não venci, mas também não vai atrás, né? Exatamente. Não entendeu? Vai atrás, não corre, ficar sentado na cadeira esperando, né? Acontecer, não vai acontecer. O pessoal fala assim, pô, você não para, a sua rede social é movimentada, você faz isso, tapa buraquinho. Gente, desculpa. A gente corre atrás, a gente vai atrás. Eu falo para os vereadores, porque assim, muitas vezes, num bairro, tem, assim, pede alguns pedidos, mas não só pede para o vereador Arnaldo Salvetti, pede para o vereador, outro vereador, todos se unem para resolver. E o importante é que resolveu para aquela comunidade o problema. Se foi o A, o B, o C ou D, não tem importância. Todo mundo tem as suas situações de poder se manifestar, de falar eu fiz, né? Desde que tenha uma boa intenção, né, Júlio? Então a gente vai vendo que tudo é possível, é só querer. E essa questão do futebol é uma questão de honra. Eu tenho certeza que isso vai melhorar muito a vida das pessoas e nós vamos sim estar implantando, nós vamos trabalhar, dependendo de mim, já estava acontecendo. Né? É difícil porque tem questão política, tem questão de outras situações que as pessoas põem empecilho, mas aí tem que começar a quebrar esses empecilhos e buscar as parcerias certas. Não é só o dinheiro, né? Não é só. É a vontade de fazer, é a parceria. E Campinas, desculpa, né, Júlio? Nós temos grandes faculdades aqui, tem Unicamp, tem PUC, tem Metrocamp, tem Unip, que pode ser parceira num projeto sério como esse. Sem dúvida. Nada, eu fico assim feliz, eu estou brigando bastante, eu estou me empenhando bastante nisso aí dentro do possível, né, dentro daquilo que eu posso, tá? Porque eu sei que eu vim de uma instituição como essa, eu vim de uma instituição onde que eu vim de Bauru, a gente era muito, assim, era muito precário, né? A formação nossa, em todo sentido, era muito precária, porque a família não tinha condição. Mas, de um lado, foi muito importante, porque você acaba tendo valores importantes, Arnaldo, que é como você falou, hoje, as crianças, hoje, é lógico que evoluiu muito a situação hoje, rede social, internet, essas coisas, ela é importante, mas a gente não pode esquecer de certos princípios, principalmente em relação à educação dentro de casa, né? Eu acho que é importante, porque depois você cria as crianças, cria os filhos têm que sair para o mundo, eles têm que estar preparados para essa modernidade que tem hoje, né? Mas eu acho que não tem que ser nada exagerado, né? Tem situações que está ultrapassando os limites, mas, enfim, quando se trata de comunidade, Arnaldo, porque você tem as classes, as diferentes classes sociais, e eu falo muito da comunidade, da classe pobre mesmo, né? Que é o mais importante, que é a massa, que é a população e que são as pessoas carentes. Então, quando você faz um projeto desse, como você citou agora, em relação às feiras noturnas, isso é importante para que as pessoas do bairro elas possam interagir entre elas, se conhecer, te dar uma boa noite, te dar um bom dia, porque você vê hoje as pessoas que moram praticamente numa situação melhor, em condomínios, em prédios, essas coisas, e você mora num prédio, mal você consegue dar bom dia pro seu vizinho. As pessoas passam por você, entram num elevador, às vezes nem se comunica, não fala nada. Então, assim, a comunidade, ela te dá essa situação para que você entre as famílias, os vizinhos de casa, porque eu moro em casa, em bairro. Então, assim, eu conheço todas as vizinhas minhas ali, comunico, bom dia, boa tarde, tal. Então, acho que isso é muito importante para que você possa formar as crianças e formar um cidadão no futuro. E quando se trata de esporte, esse esporte ele é muito importante. Eu falo de futebol, respeitando todos os outros esportes, que é importante também, depende do querer, da modalidade que as crianças gostam, né, que tem que ser respeitada isso aí. Mas eu falo da modalidade de futebol, porque o futebol, ele com uma bola e uma pessoa organizada, você consegue organizar 40, 50, 60 garotos, entendeu? Então é uma coisa, custo-benefício muito importante, entendeu? E quando ainda tem o apoio do Estado, do município, do prefeito, a gente conversou em relação até com o Dário, em relação a isso aí, ele se propôs a ajudar também e me ouviu, eu marquei uma reunião com ele, me ouviu, me recebeu muito bem, fiquei muito contente. Depois ele me transferiu para o secretário de esporte, a qual eu tive a oportunidade de trocar ideia com ele também e falar sobre o projeto. E na época acho que eles tinham um projeto até que chamava Golaço, não sei se esse projeto foi implantado dentro de Campinas, que eu acho interessante também, mas não é aquilo que nós queremos, porque esse Golaço parece que foi feito em 14 ou 15 escolas que tinham condições de estrutura
dentro da escola para poder, que tinha uma quadra de poliesportivo, que tinha uma coisa, e não é isso. Você tem 14 escolas que são beneficiadas, você tem aí mais 150 que está na periferia que não tem essa estrutura. Então, como você acabou de citar, você tem aí praças, campos de futebol aqui dentro do município de Campinas, onde que alguns são utilizados, alguns são abandonados, então, e a gente tem que usar isso aí. A gente faz um turno contra turno com as escolas dentro do projeto, e as crianças vão ser muito bem amparadas em relação a isso. Entendeu, Bruno? Júlio, isso aí é uma situação que eu acredito muito, não só na questão do resgate das crianças, né? Mas na convivência dos pais, dos avós, né? Porque onde você mexe com a criança, você mexe com o pai, mexe com a mãe, mexe com o avô, o irmão, o tio. Então, assim, eu acho que isso nós temos que trabalhar para implantar assim. Eu gostaria, inclusive, como vereador, eu já posso, inclusive, encaminhar um projeto de lei, né? Eu acho que lá em Cuiabá deve ter um projeto de lei que o prefeito fez, porque isso tem gasto, né? A gente encaminhar, desenhar o projeto, eu me encaminhar já para um projeto de lei, que nós já deveríamos ter encaminhado, que agora você falando me deu uma ideia aqui, vamos andar com o projeto de lei, vamos, porque se a gente também não cobrar, né, o executivo, o prefeito, vai passando, nós já estamos no segundo ano de mandato, né? Eu acho que isso aí tem que ser executado agora daqui para frente, e o único jeito de executar é a gente arregaçar as mangas e ir para cima. E nós temos aí uma força, você tem uma força tremenda, você é um cara reconhecido internacionalmente, um cara reconhecido no estado de São Paulo, e a gente tem que começar, então, eu me proponho a encaminhar esse projeto de lei para a gente poder, inclusive, ter um projeto aprovado para estar no orçamento do ano que vem, né? Para a gente poder começar a implementar e colocar aí nos bairros. Pô, isso é gratificante, Renato, porque assim só para ter uma ideia um pouquinho em relação a isso, assim, a gente pega os bairros que são mais carentes e tal, a gente mapeia esses bairros e vê as escolas que tem nesses bairros. E dentro disso aí, a gente passa dando uma palestra e falando do projeto, desde que seja aprovado, né? A gente vai dentro das escolas e faz uma palestra, apresentação do projeto. E automaticamente as crianças e os pais eles começam a fazer a inscrição dentro da apresentação que foi feita, dentro da palestra que foi feita, falando do esporte em si. Que na verdade, a minha ideia é a formação de cidadão. Um projeto humanizado para que a gente possa ter disciplina, que eles possam ter uma regra, que eles possam sair dentro daquele momento deles, que eles fiquem em casa, que às vezes muitos pais não têm condições de ficarem com eles, porque tem que trabalhar. Tá? Então isso aí é muito importante. A gente pega criança aí de 6 anos, até 9 anos, que é o ensino médio, né? Depois você tem aí condições de fazer até um braço em relação as escolas do estado, porque aí são de 12 a 14 anos, né? Então você consegue dar uma sequência dentro disso aí. E é muito simples de fazer isso aí. É lógico que tudo isso requer o dinheiro, requer recursos para isso, mas eu acho que é simples, cara. A gente faz uma parceria, essas são minhas ideias, né? Uma parceria junto com a Secretaria de Educação, que é importante, porque a gente vai estar falando das escolas, a gente vai estar dentro das escolas dando palestra, convidando as crianças para poder praticar o esporte, entendeu? E eu tenho certeza absoluta e não tenho dúvida que isso aí vai ser um sucesso total dentro de Campinas. A partir do momento que for apresentado, que a gente implantar isso aí, começar, vamos dizer, não precisa começar a todos, começa com um projetinho piloto em alguns bairros que a gente possa mapear e falar, pô, esses bairros, apesar que tem muitos, né? Mas a gente tem que dar um pontapé inicial. E aí a gente começa fazendo um projeto desse piloto e eu tenho certeza que vai ser um sucesso total. Júlio, eu falo que Campinas é um espelho para a região metropolitana. Tudo que você implanta aqui e dá certo, vai para a região toda. As feiras noturnas foi o que aconteceu. Eu implantei em Campinas, a região inteira hoje tem feira noturna. Eu ajudei muitas das cidades, eu ajudei a montar, né? Porque eles tinham algumas dificuldades em entender como funcionava, como levaria o público, né? A gente deu toda a orientação, porque assim, você tem que montar feira noturna, é que nem quando você vai montar um shopping center, né?
você tem que ter as lojas âncoras. Sim. Né? E a feira noturna é a mesma coisa. Você tem que ter o feirante profissional, você tem que ter a brincadeira para as crianças gratuita, tem que ter uma boa música, porque o pessoal gosta à noite de escutar uma boa música, né? E produtos, né, com qualidade. Tanto é que as feiras hoje são 43 feiras, um sucesso. E a região pegou. É a mesma coisa. Se a gente fizer um projeto sério aqui, que eu tenho certeza que vai ser o melhor, né? Inclusive que eu não querendo. Porque Cuiabá está com 2.000 e poucos crianças. 2.500 crianças. Imagine Campinas e região. Agora, nós temos o Estado também para ir lá conversar, pedir emenda para deputado, pedir ajuda para o governador. Por quê? Porque se dá certo em Campinas, é um projeto social que resgata a sociedade. Né? Você tira a criança que vai ser o homem do mal de amanhã para o homem do bem. Porque eu também fui na época eu fui esportista, não no futebol, mas na arte. Judô? Fui campeão paulista de judô, fui vice-campeão brasileiro, fiz karatê, né? Então assim, o esporte ela dá uma linha de educação dentro de casa. Sim. O professor que na época eu tinha, que era o Bisato, tinha o Germano, tinha vários professores que ele sempre fez assim, se brigar na escola, tá fora. Você tem que ter boas notas, você tem era um conceito básico para você para ir para uma competição, para eu competia os jogos regionais naquela época entre os clubes de Campinas, para você participar, você tinha que ser um bom aluno. Sim, lógico. Né? Então é a mesma coisa. Tem que ter notas, né? Teria que ter notas, teria que ter uma situação de mostrar que você podia ser um lutador, mas um lutador onde você sabe que o adversário, você não vai lá para brigar, você vai lá para mostrar as suas habilidades, né, e ganhar a luta, né, sem machucar, mas assim, então a gente sabe que o esporte ele traz muita coisa favoráveis pra gente. Agora, mudando um pouquinho de cenário, vamos voltar um pouquinho no Júlio César. Sim. Júlio, você foi lá fora, reconhecido, né? Aqui no estado de São Paulo também é reconhecido, mas me fala um fato que na tua carreira que te marcou, ou quando você estava jogando, ou já quando estava fora do futebol, que você voltou na Alemanha, voltou na França, e você viu a tua importância de ter sido um brasileiro que venceu na vida e um grande jogador. Na verdade, tiveram vários fatos importantes, né? Mas eu acho que o mais eu vou falar do início e praticamente da carreira consolidada já, né? Então, no início eu tive uma situação muito difícil, minha mãe trabalhava, minha mãe era doméstica e a gente morava com a minha avó. E aí, com 14 anos de idade, eu disputava o amador da cidade já, né? E aí os caras falaram, mas esse garoto tem que ir embora daqui, ele joga muito, eu não sei, eu tenho um biotipo bom, tal, aquela coisa toda. E aí eu, na época, eu fui comentar com a minha mãe, falei, mãe, tem uma oportunidade que eu acho que eu vou jogar futebol, vou pra Campinas. Ela falou, você tá maluco, você não vai sair daqui de casa de jeito nenhum, tal, você tem que trabalhar, você tem que me ajudar, você tem que estudar, tal, aquela coisa toda. Eu falei, bom, legal. E aí fiquei com aquele negócio na minha cabeça. Aí até que um dia eu tomei uma decisão, falei, eu preciso tentar mudar o cenário aqui da nossa família, né? E só o esporte vai me dar isso aí. Eu falei, não gostava de estudar, não gostava de fazer nada, Arnaldo. Eu gostava de ficar pra rua, brincando, soltando papagaio, carregando a sacola, caçando passarinho, aquelas coisas todas. E aí quando eu tomei essa decisão de vir para Campinas, foi um impacto muito grande, né? Não só para mim, mas como para minha mãe também, minha família, porque eu saí numa aventura que poderia dar certo, como também poderia dar errado, frustrante. E aí eu vim para cá e graças a Deus, depois de 2 anos mais ou menos que eu estava em Campinas, eu consegui trazer toda a família para cá e é onde que a gente está estabelecido até hoje. E depois, quando já era um atleta consagrado, né, eu tive vários fatos, não só dentro do futebol italiano, como futebol alemão. Mas o mais importante disso tudo foi no futebol alemão. É lógico que a gente fala daquela discriminação racial, aquelas coisas todas que tem. Queira ou não queira, você foi o primeiro negro a fazer sucesso e ser reconhecido, né? Então eu tive oportunidade de comentar e eu sou contra o racismo, eu sou contra todas essas coisas. Mas assim, eu não gosto de me vitimizar também em relação a isso. Que na verdade eu sou negro. Eu não tenho como escapar disso aí. Sou negro, a cor da minha pele é negra.
E eu sou bem resolvido em relação a isso. Então, assim, eu acho que existe, sou contra, não sou a favor disso aí, mas eu acho que eu me posiciono, eu acho que eu tenho minhas convicções, eu sei entrar, eu sei sair, eu sei debater, eu sei conversar. Então é o seguinte, assim, a cor da pele não vai influenciar, principalmente dentro do esporte, onde que a gente venceu, que dentro do esporte você vai... Eu vim aqui para jogar futebol aqui, eu não vim para agradar cor de pele ou tal. Eu vim aqui para tentar fazer o meu melhor dentro daquilo que eu me propus a fazer, que era jogar futebol. E foi muito bem resolvido em relação a isso. Então, assim, nós negros, acho que a gente não precisa ficar se vitimizando. É lógico que eu sou contra, acho que tiver que batalhar para brigar e falar sobre isso aí, eu acho que é importante, né, a gente... Mas quando acontece um fato desse, como aconteceu comigo na Alemanha, é importante você se posicionar. Quando aconteceu isso comigo na Alemanha, foi o primeiro ano que eu cheguei, eu tive uma situação dentro de uma boate, onde que eu falei, pô, preciso dar uma saída, já estou há 3 meses dentro do hotel, estou precisando dar uma saída. Aí marquei com um amigo meu que era intérprete, então a gente saiu para dar uma parecida, né? E aí a hora que a gente chegou na frente de uma boate assim, para entrar, o rapaz me barrou. Ele falou, não pode entrar e tal. Eu falei, aí o cara perguntou por quê. Ele falou, não, tá tendo uma festa particular aqui, não dá para entrar. Eu falei, beleza. Voltamos, nisso que nós estamos voltando, estão descendo 4, 5 garotos assim na rua e me reconheceu. Falou, pô, Júlio César, não sei o que, e ficou tirando foto comigo, autógrafo, tal, aquela coisa tudo, encostou uma viatura da polícia. Algum problema? Tá acontecendo? Eu falei, não, aqui é o Júlio César, tá, o jogador do Borussia, tá. Aí ele falou, vamos lá na boate que eu vou pagar um gin tônica pra você e tal. Eu falei, não, mas tá tendo uma festa particular lá, não dá pra entrar. Aí o policial olhou e falou, mas festa particular? E desceu com a viatura até a porta da boate. Chegou lá, falou, boa noite, tá, perguntou, tá, festa particular? Ele falou, não, normal. Aí eu falei, mas por que você não me deixou entrar se tá aberto ao público normal? Aí o garoto falou assim, pô, é Júlio César, jogador do Borussia e tal, aquela coisa toda. Aí o cara falou assim, não, pode entrar. Eu falei, pode entrar nada, meu irmão, não vou entrar. Porque se você teve esse episódio comigo, não me deixou entrar, alguma coisa aconteceu. Ou é a cor da minha pele, ou porque sou negro, ou você não foi com a minha cara, o que acontece? E aí, a partir daquele momento, eu me rebelei mesmo, viu, Arnaldo? Aí eu fui pra imprensa, abri a boca, impondo a minha indignação em relação a tudo isso aí e tal. E até falei, vou voltar pro futebol italiano. Não quero ficar mais aqui. E aí nisso tudo passou uma semana, 2, aí houve uma manifestação da torcida do Borussia, que é muito grande. Aí houve uma manifestação, eles foram lacrar essa boate. Lacraram a boate e tal. E, bom, beleza. Aí começaram, o clube me deu um amparo total. E aí, num dia, eu tô chegando no treino, para fazer nosso treino. Eu nunca vi tanta gente, Arnaldo. Eu tô chegando, eu não consegui chegar com o carro. Aí eu tô entrando no carro no portão, assim, pra ir treinar. Eu vi muitos africanos. Muitos, mas tinha muitos africanos. Aí um deles chegou pra mim, até falando em francês, ele falou, Monsieur Júlio César, je peux parler avec vous? Ele falou, pô, eu posso falar com o senhor e tal? Eu falei, pô, sem dúvida, tá, o que aconteceu? Ele falou, você tá vendo tudo isso aqui? Eu falei, sim. Falei, pô, parabéns, tudo irmandade. Falei, todo mundo é irmão e tal. Aí ele deu risada, tá? Falou, legal. Ele falou assim, não, nós viemos aqui para te agradecer pelo gesto que você teve em relação aos negros, porque nós sofremos isso aqui todo dia e a gente não tinha uma representatividade em relação a isso. E você foi nosso cara que representou tudo isso aí. Então nós estamos aqui para te agradecer. E aí, porra, para mim foi uma satisfação enorme, tremenda. Imagino. E aí logo em seguida eu fui campeão alemão, que fazia 30 e poucos anos que eles não ganhavam. E aí na sequência eu fui bicampeão e ganhamos tudo, né? Então assim, foram fatos que marcantes, entendeu? Que até prazeroso de contar, porque eu consegui ajudar de uma maneira ou outra, indiretamente eu consegui ajudar essas pessoas e graças a Deus hoje eu tô muito feliz. Foi um fato marcante, que decepcionante, mas hoje é o país que eu mais adoro. O futebol, o povo alemão para mim é fantástico, cara. É um povo frio, duro, tem regras, tem princípios, mas eles são muito corretos.
Então, eu tento viver minha vida dessa maneira, cara. Eu acho que o futebol, a Europa em si, ela te dá bons hábitos, te dá maus hábitos também, porque não é que só tem coisa boa lá também, né? Tem coisa ruim também. Mas eu acho que eu conseguia inspirar, trazer tudo isso para minha pessoa, aprendi que é disciplina, que são regras, que são respeitar. Então, assim, é muito importante. E o futebol, eu fico muito feliz porque ele me deu tudo isso aí, né, Arnaldo? Então, enquanto eu estiver em vida aqui, eu vou lutar para que eu possa retribuir um pouquinho do que o futebol me deu para essas crianças que venham para o futuro. Então, eu estarei sempre à disposição, sempre pronto quando se trata de ações humanitárias. Eu estarei sempre pronto para ajudar qualquer tipo de projeto, qualquer tipo de situação. Eu imagino a emoção, né, que você teve lá quando você chegou, porque é uma causa que ainda, eu acho que em todo mundo, o mundo inteiro, é uma causa ainda que a gente tem essa questão do preconceito. Sim. Meus amigos, eu tenho meus amigos que são negros, mas eu sempre tive um respeito, porque a gente sabe que não é, meu pai sempre falou, não é a roupa que faz um monge, né? E a questão não é a cor, sim, não é, né, que faz um homem, né? Então você está de parabéns e é por aí mesmo, por isso que você é reconhecido, não é por acaso, né? Sim. O reconhecimento não é só no futebol, porque se fosse um outro jogador já teria entrado na boate, sim, já teria, porque... entendeu? Então, assim, está falando tal, então você tem os seus princípios, mas eu também queria mais uma coisinha de você, porque além de jogador, além de ser humano que você é, Júlio, você é pai, né? Sim. Você tem 2 filhas. Tem 2 meninas e um menino. Tem 2 meninas e um menino. E eu tive o prazer de conhecer uma delas. Uma delas, né? Que é a Júlia. É uma doce de pessoa, uma pessoa educadíssima, uma pessoa e você contou algumas histórias que você teve com ela num certo momento. E eu só queria que você contasse um parâmetro dessa história, porque aquilo eu me diverti, porque assim, a gente se pensa muitas vezes, né, que o importante é a pessoa que muitas vezes é um presidente, né? E é uma demonstração para tua filha quem é o pai, né? Ela não tinha noção. E aí você falou que estava no evento e veio um grupo de pessoas na sua direção, você até, a tua filha falou, pai, e aí eu queria que você contasse essa, para depois a gente encerrar. Na verdade, esse foi um fato muito interessante e curioso, porque aí como eu joguei no Montpellier, na França, e aí eles iam fazer o último jogo e o Paris Saint-Germain ia ser campeão francês. Então o último jogo era Montpellier e Paris Saint-Germain. E aí eles me convidaram, Montpellier me convidou para ir dar o pontapé inicial lá na França. E eu, com o maior prazer e satisfação, eu falei, pô, vou. Aí comuniquei até minha filha. Minha filha morava em Paris ainda, né? Hoje ela se transferiu para Montpellier. E aí eu falei, filha, eu tô indo para aí pra gente fazer... Eu vou dar um pontapé inicial no jogo Paris Saint-Germain e Montpellier. Ela ficou muito contente. Falou, tá bom, eu vou. E aí marcamos tudo e tal. A gente chegou no estádio, beleza. Aí tinha o camarote nosso, reservado, tudo tal certinho. Aí estamos ali tomando um drink e olhando o pessoal, tudo, né? Que o estádio estava começando a encher e tal. Aí nisso tá eu, minha filha, assim, aí eu vejo uma comitiva vindo assim, todo o pessoal tudo de preto e tal, aquela coisa, um monte de gente. Eu olhei e falei, minha filha, pô, que é isso aí que tá vindo aí e tal? Ela pegou, olhou pra mim assim e falou, papai, esse aí é o presidente da França, é o Sarkozy. Eu falei, é mesmo? Ela falou, falou, pô, você não conhece? Eu falei, não, eu conheço de nome, assim, mas não nem sabia que era tal. E aí nisso, ela comentando comigo, ele me viu, cara, ele veio diretamente em mim, junto com o filho dele, falou, dá licença e tal. Veio com o filho, assim, chegou, chamou o filho dele e falou, vem cá, sabe quem é esse garoto aqui, esse rapaz aqui? O filho dele falou assim, não, ele falou, esse aqui é o Júlio César. É um dos maiores zagueiros que eu vi jogar aqui dentro do futebol francês e futebol mundial. Nós tinha o Tressor, que era, na época, um dos zagueiros africanos também, que chamava Tressor. Ele jogava no Olympique de Marseille. Ele era negro também, ele foi um grande atleta. Ele falou assim, isso aqui supera o Tressor. Isso aqui é um grande. Aí vão tirar foto, tira foto daqui pra lá e tal. E aí, tinha até uns amigos meus, falou, puta, que é isso? O cara veio aqui tirar. Eu falei, pô, cara, eu tô aqui, eu reconheci ele me reconheceu, porque é um amante de esporte, você vê que é um amante de esporte. E ele veio me cumprimentar. Eu fiquei muito feliz naquele momento ali. Então, assim,
quando a gente pensa, né, Arnaldo? A gente, às vezes, muitos amigos meus falam pra mim, pô, né? Eles me falam, Negrão, você não sabe a força que você tem. Mas eu sou muito simples, Arnaldo. Eu sou muito na minha, tranquilo. Você me conhece, cara. Eu fico na minha, sou discreto pra caramba, não gosto de... Eu tenho até uma rede social, que nem fala aí, todo mundo tem as redes sociais e tal, mas eu me exponho muito pouco em relação a isso, entendeu? Então, assim, eu acho que são coisas importantes que a gente tem que fazer, trabalhar. O que a gente faz, ninguém precisa fazer, ficar sabendo, né? Principalmente quando se trata de sociedade, se você está fazendo bem, uma doação, coisa, você não precisa ficar postando para ninguém, eu fiz isso, fiz aquilo e tal. Acho que o mais importante é o coração, a cabeça e ver que você está fazendo alguma coisa para o bem, para o futuro, quando se trata principalmente de humanização em relação a jovens, né? Que é mais importante. Então, assim, foram fatos que aconteceram na minha vida, que você lembrou bem aí. Minha filha, ela adorou vocês também. Eu agradeço até pela recepção que você fez na sua casa lá pra gente. Tinha vários amigos, tinha eu, você, o Gustavo, tava seu filho, sua mulher, sua esposa e tal. E eu fiquei muito contente. Passamos uma noite ali maravilhosa. Então, fomos conseguir. Eu só não fui embora porque eu tive que ficar lá, porque foi os últimos a sair. Exatamente. Mas assim, sabe o que me chamou a atenção? A felicidade dela, de você contou a história, era olhando para você o quanto ela te ama, e de estar ali naquele momento que ela mora fora do Brasil, de estar ali com o pai, e eu vi o tanto que ela tem de carinho e de reconhecimento com o pai que ela tem. Porque tem filho, a gente sabe. Muitas vezes tem gente que se vence na vida. Sim. Mas não fala nem com o filho, né? Então a gente viu o respeito. Isso aí foi um fato muito curioso e importante, né? Porque ela sabia que o pai dela foi um jogador de futebol, mas ela não tinha noção do que era, né? E aí, alguns anos atrás, ela pegou e falou pra mim, ela falou, papai, não sei o que e tal. Eu falei, começa a trabalhar com futebol. Aí ela falou assim, eu vou te ajudar. Eu falei, vou te ajudar, tal, qualquer dúvida que você tiver. Ela começou a trabalhar com o Matuidi, que é um astro também francês, um jogador africano, francês, bem sucedido e tal. E ela começou a trabalhar com o Matuidi. E aí ela começou a introduzir dentro do futebol e ela começou, o cara falou, você é filho do Júlio César? E aí ela começou a ter um pouco de noção que foi o pai dela, né? E aí, quando aconteceu esse lance do Sarkozy, que ela começou a se aprofundar dentro da profissão mesmo, ela viu quem era o pai dela. O respeito. Então, assim, isso é muito gratificante, porque ela tem uma referência, por mais que a gente tenha pouca convivência, mas ela tem orgulho do pai que tem, né? Como minha mãe tinha orgulho de mim, como eu tinha orgulho da minha mãe e tal. Eu acho que essas referências eram muito importantes. Porque uma hora a gente vai embora, eles vão ficar aí, eles vão estar preparados. E é o que eu sempre falei para ela. Falei para ela, e falei, meus filhos, a única herança que eu posso deixar para vocês é o nome. Porque coisas materiais, bens materiais, você tem posse e Deus te deu emprestado. Ele te empresta, você faz bom uso, utiliza da melhor maneira possível e depois você vai deixar aí. Então, bens materiais é importante, a gente usufrui, é legal, gostoso, tem um bom carro, boa casa, um bom vestimento, isso aí faz importante, principalmente as pessoas que trabalham, que conseguem adquirir isso aí com o trabalho e suor, eu sou a favor disso aí. Mas, assim, o mais importante é o nome que a gente possa deixar para os nossos filhos, né? Minha filha sair e falar, eu sou filho do Júlio César. Então, toda pessoa respeitar, falar, seu pai, ele foi um cara... Então, para mim é gratificante isso aí. Meu pai sempre falava eu acompanhei muito meu pai, perdi meu pai com 19 anos, 18 para 19 anos, e meu pai falou, na vida da gente a gente tem poucas coisas. Uma é o nome. Sim. Né? E a segunda é quando você assume compromisso. Falou. Se você não tem condições de cumprir, você vai lá de satisfação e não fuja. Sem dúvida. Porque o que a gente fica aqui na vida da gente, eu comecei a trabalhar muito cedo, sempre gostei de trabalhar, estudar e sempre ganhei meu dinheiro, mas meu pai sempre falava assim, filho, não espere que eu vou te dar dinheiro, eu vou te dar a vara para você pescar. Aprenda a pescar. Porque eu perdi meu pai cedo, se eu não tivesse feito isso, hoje eu talvez não seria
hoje o empresário, o político, que você que a gente passa aí. E aquilo que você falou, o mais importante é você andar na cidade de cabeça erguida, né? Pô, porque você não tem dinheiro que pague. Porque você podia ser um grande jogador, mas como tem muitos aí que acabam estragando a vida, né? Tanto é que tem aí um jogador que eu gostava muito dele, eu sinto muito, porque eu acho que ninguém merece, de repente, ter um final de carreira que está tendo, que é aquele que foi preso lá na boate. Daniel Alves. Né? Que estava encerrando a sua carreira, não precisava disso. Mas infelizmente a gente escuta um lado também, né? A gente não pode vamos supor, crucificar ninguém, porque você está escutando um lado. Eu acho que cada um se defenda, né? Mas é uma pena, né? É uma pena. Bom, encerrando, Júlio, para encerrar aqui, né, o Campinas na ponta da língua, que é um bate-papo gostoso. Você é uma pessoa que, se pudesse, ficava a manhã inteira conversando, contando história, ainda mais hoje, que é uma sexta-feira. Mas assim, eu quero agradecer a tua presença, né? Eu vou continuar lutando e eu quero cada vez mais lutar junto, porque a gente sabe que a recuperação da nossa cidade, do nosso estado de São Paulo, do país, do Brasil, o que está acontecendo com as crianças hoje, indo armada, né? Você vê que os pais, as mães, muitas vezes não querem deixar nem as crianças ir para a escola. Sim. Por causa dessas situações, mas eu acredito que através desse projeto, através de projetos sérios, que o município, o estado, né, o governo federal, que tem que ser feito, nós vamos recuperar muito, né, a nossa segurança da nossa cidade. Se não investir na molecada, na educação, esquece. A gente não vai melhorar. Então eu quero agradecer você e quero fazer aqui em público, né, uma homenagem que eu não sabia. Você falou, para mim você era de Campinas, mas você veio de fora, né? Bauru. Mas me tornei cidadão, assim, cidadão campineiro, até pelo título que me deram dentro da Câmara também, assim, eu fico muito feliz. Então quero deixar, eu dei um título para você do Zumbi dos Palmares. Sim. Gostaria de ver se não te deram ainda esse título do nosso jogo, mérito esportivo, ver se, porque você merece. E se não foi dado, eu gostaria de te dar a honra de estar presenteando. Obrigado. Com mais essa honraria da Câmara. Eu acho que assim, eu falo que você ter essa honraria não é o Júlio César, é todos os jogadores, né, que foram representando a classe, né, representando a classe, porque, desculpa, a gente tem aquilo que você falou, que estão esquecidos. Merecia ir eu não vou falar um museu, porque o museu a gente fala coisa, mas a história de Campinas no esporte, né? Sim, é importante. Então eu vou estudar isso, eu vou estudar um projeto de lei onde a gente faça um local aqui em Campinas, que tem muitos locais, para a gente criar a história daqueles que fizeram diferença no esporte, está lá, porque tem muitos, né? Tem como na época Ponte Preta, que foi construído o estádio, tem o Guarani, né? A gente sabe que tem jogadores e tem também vários dirigentes que levaram tanto o Guarani como a Ponte a estar onde está e formar atletas que foram para fora, né? Porque foram do Guarani, da Ponte. Não, foi o Guarani, Ponte, teve. Então, assim, eu acho interessante, porque o esporte campineiro, ele tem em todas as modalidades, tem muitos campeões. Tem muita gente que às vezes a gente nem até desconhece, entendeu? Porque se trata de outros esportes. Eu, como vivo praticamente futebol 24 horas, mas gosto também das outras modalidades. Eu gosto de judô, eu gosto de luta, eu gosto de ver o tênis, vôlei e tal. Então, assim, a pessoa que gosta de esporte, ela gosta do esporte no geral. Então, assim, eu acho que era importante ter uma situação dessa, onde que as pessoas pudessem visitar e ver a história esportiva de Campinas, né? Dentro de um local onde que as pessoas pudessem visualizar, né? E ver, né, Arnaldo? Acho que a gente tem muita história bonita dentro de Campinas. E isso aí não pode ficar para trás. Até para resgatar, né, Júlio? Para a molecada saber quem foi Júlio César, quem foi Careca, quem foi Catatal, quem foi Zenon. Nossa senhora, você pega o Ponte Preta, tem Carlos, tem Dirley, você tem aí Polozzi. Tem os mais novos agora, o Monga. Tem os mais novos. Lá que é uma educação. É uma figura. Tal. Então, se tem. Tive um episódio com o Monga, que a gente estava disputando o campeonato de Master Paulista, e aí teve um jogo Guarani e Ponte Preta, lá em cima, lá no derby e tal.
E aí teve até um episódio que eu falei, aí o Marco Berlim tava do lado assim e falaram, vai pra cima dele, Monga, vai não sei o que e tal. Eu falei, ó, não vem com palhaçada pro meu lado, toca a merda da bola, não vem querer incendiar a torcida em cima de mim, não. E a gente acabou trocando ideia assim, mas o Monga, eu tenho pouco relacionamento com ele assim, mas é uma pessoa que eu respeito bastante também. É humilde, educado, do bem. E aí, eu vou deixar aqui uma deixa aqui para os nossos jogadores, ex-jogadores. Nós temos que fazer um jogo Guarani Ponte social, arrecadação de alimento, arrecadação de brinquedo para molecada final de ano, né? Para consolidar a paz dentro do futebol, né? Aqui em Campinas, porque é um absurdo. Eu transito tanto no Guarani como na Ponte, eu acho que Campinas ganha com 2 times de futebol, né? Sim, e a gente tem que fazer aí um social, e vocês que são antigos dessa questão, dessa galera de futebol, que são os heróis nossos no futebol, fazer um final do ano aí de um derby social, né? A gente conversar com a Ponte, conversar com o Guarani, né? Fazer, se não for no Guarani na Ponte para não dar, se faz num campo neutro, tem vários estádios aí onde que a gente pode fazer. Então fazer para molecada, levar a molecada no estádio para ver esse jogo, arrecadação de alimento, né? Porque é importante essa questão não só social como da convivência. Estamos encerrando aqui o Campinas na Ponta da Língua com o nosso amigo Júlio César. Júlio, queria que você deixasse um recado para o seu público, para os nossos amigos, para a gente poder encerrar e a gente poder aí, nessa sexta-feira maravilhosa, né, almoçar e ver os amigos. Tem um monte de amigo aqui, já mandando recado aqui. Quando termina. Quando termina aqui. Mas Arnaldo, primeiramente queria agradecer a você, Tadal, para participar desse bate-papo aí em Campinas na Ponta da Língua. Acho que é importante para que a gente possa tentar, assim, né, expor as nossas ideias, né, e é lógico que são situações que às vezes precisa ter uma burocracia muito grande, mas acho que se a gente não lutar e não brigar por isso, a gente não vai conseguir fazer nada. Então, eu tenho essa missão aí de tentar focar dentro disso para que a gente possa fazer uma situação até... É o lado político, é o lado social, é o lado humanizado. Eu acho que é importante tudo isso aí. E quando se trata de, que nem você falou, agora domingo nós temos o derby aí, né, Guarani? Temos derby. O Guarani e Ponte Preta, eu acho que, ou Ponte Preta e Guarani, eu acho que eu tenho um respeito muito grande pela Ponte também, apesar de ter sido formado dentro do Guarani, e hoje, se perguntarem para mim, você é o quê? Eu falei, eu sou bugrino. Mas eu respeito bastante a Ponte, fui esses dias recentemente aí, assisti Ponte Preta e 15 de Piracicaba. Então, assim, eu agradeço a torcida da Ponte, sempre me respeitaram da melhor maneira possível. Então, acho que nesse derby aí, que as pessoas tenham consciência, tenham tranquilidade, que vá para ver um bom espetáculo, que vá para torcer, para que vença o melhor, entendeu? Sem briga, sem discussão, que as pessoas possam interagir entre elas e curtir um belo espetáculo de futebol, que é o mais importante, e é o que eu desejo a todos, que vocês tenham aí a consciência para que a gente possa ter um esporte melhor, com disciplina e educação, porque quando se fala de esporte, se fala de disciplina, educação e respeito, né? Espero que torcedores de Campinas possam ter essa consciência e assistir um bom jogo, sem briga, sem detalhes aí, para que a gente possa sair do estádio da melhor maneira possível e que vença o melhor. Júlio, agradecer, quero passar aqui que na sexta-feira que vem, às 9 horas, Campinas na Ponta da Língua, com o vereador Arnaldo Salvetti. Nós vamos estar aqui com o Nilo Baldo, um fisioterapeuta, grande amigo, falando um pouquinho da questão da fisioterapia, da importância, inclusive para os atletas, né? Que o Nilo foi uma pessoa que tratou vários atletas famosos também. Ele vai estar aqui com a gente na sexta-feira, às 9 horas, no mais um Campinas na Ponta da Língua, com o vereador Arnaldo Salvetti. Obrigado, um abraço a todos e uma ótima sexta-feira.